A gente tem aí uma expectativa de greve amanhã em São Paulo. São Paulo decretou ponto facultativo amanhã. O governo de São Paulo decretou ponto facultativo em todos os serviços públicos estaduais da capital, quando está prevista uma greve de trabalhadores do metrô, da CPTM e da Sabesp. A gestão de Tarcísio de Freitas quer evitar remarcações de consultas e exames que estavam agendados pela população. A medida não vale para servidores da segurança pública e também para a educação, e os serviços de restaurantes e postos móveis também do Bom Prato também não serão afetados. As consultas em unidades de saúde capital do estado terão reagendamentos garantidos, segundo o governo. O mesmo vale para os postos do Poupa Tempo. Tarcísio acionou a justiça já contra a greve. A gestão estadual pede que 100% dos funcionários trabalhem nos horários de pico. No restante do dia, o governo quer que pelo menos 80% sigam em seus postos de trabalho. O pedido aguarda agora uma decisão da Justiça. O governo de São Paulo diz que a paralisação tem interesse político e diz em nota que a pauta principal dos sindicatos não está ligada a causas trabalhistas, e sim a interesses políticos. Tem um objetivo essa greve, que é justamente alertar sobre os planos do governo em relação à privatização e à terceirização do transporte público de São Paulo. O Provão Paulista teve a aplicação adiada. Esse exame estava previsto para acontecer amanhã e na quarta-feira, mas foi por decisão do governo de São Paulo, justamente por causa da greve. E ainda em nota eles falam: a irresponsabilidade dos grevistas afeta 1.200.000 estudantes inscritos nessa prova. Para a gente falar mais sobre essa greve prevista para amanhã, a gente convidou a participar conosco a presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Josias de Souza participa dessa entrevista junto comigo. É a Camila Lisboa, que já está conosco ao vivo aqui e pode nos trazer informações a respeito da greve marcada para amanhã. Olá, Camila. Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao All News. Boa tarde, Fabíola. Boa tarde, Josias. Obrigada pelo espaço para a gente poder ter a oportunidade de falar sobre essa luta muito importante. Bom, o governador, né, em nota, diz que essa greve ela tem um conteúdo político e não um conteúdo de reivindicações trabalhistas. Qual é o motivo da greve amanhã e como deve ser essa greve amanhã em São Paulo, Camila? Fabíola, em primeiro lugar, é importante noticiar que essa greve não é só do metrô e do trem e da Sabesp. Os professores do Estado, os professores do município, trabalhadores da Fundação Casa também vão fazer parte dessa greve unificada que vai acontecer amanhã. Segunda coisa, nós propusemos ao governador a liberação das catracas. Nós propusemos a liberação das catracas como alternativa à greve, e o governador disse em entrevista no último sábado que não toparia fazer a catraca livre. Lembrando que nos últimos dias 5 e 12 de novembro houve liberação das catracas por conta dos exames do Enem, e o transporte funcionou com a mais tranquila segurança, sem nenhum problema de tumulto em plataforma, sem nenhum problema de segurança de nenhuma forma. Então, a greve está acontecendo, os serviços vão ser paralisados no transporte, porque o governador não topou a liberação das catracas. Em terceiro lugar, é necessário que a população de São Paulo saiba que amanhã começa a votação da privatização da Sabesp, mesmo depois do apagão da Enel, que causou um transtorno para mais de 2 milhões de residências, e que se ampliou o debate e a reflexão crítica sobre a privatização de serviços essenciais. O governador seguiu com a tramitação do projeto de lei da Sabesp. E, em quarto lugar, é necessário que a população de São Paulo saiba que o modelo de privatização do transporte sobre trilhos em São Paulo hoje gera mais gastos para o Estado. Hoje, em reportagem do UOL, assinada pela jornalista Juliana Sayuri, foi revelada a caixa preta do bilhete único, em que demonstra que a maior parte da arrecadação das passagens vai para as linhas privadas de trem e de metrô. E todo mundo sabe, com o fato da Enel também ficou público e notório, que processos de privatização
reduzem postos de trabalho. É por isso que a motivação dos trabalhadores do metrô para fazer parte desse movimento unificado é a defesa dos seus postos de trabalho. E, na minha visão, não há nada mais legítimo para um trabalhador fazer greve do que a defesa do seu emprego. Ora, Camila, todos os pontos que você levanta são de alta relevância. Quer dizer, é preciso discutir a privatização. Você menciona o caso da Enel, tanto vai privatizar a Sabesp, sem discutir a forma de privatização. Tudo isso é absolutamente justificável. Agora, a minha dúvida a melhor forma de pressão é a greve? Porque, como você diz, o governo não aceitou a catraca livre. Então, nós tivemos uma greve recentemente e foi grande o prejuízo que foi imposto aos usuários do Serviço Público de Transporte em São Paulo, né? É o melhor, é a única ferramenta? Vocês não dispõem de outra forma para manifestar a posição do movimento sindical sem uma greve como essa? Dispomos de várias formas. Uma delas, inclusive, foi o plebiscito popular que a gente fez, que foi um diálogo com a população usuária de todos os serviços que estão ameaçados pela privatização. Inclusive, uma das nossas propostas, uma das nossas reivindicações é que o governo do estado faça um plebiscito oficial e ouça a opinião da população. Na greve do dia 3 de outubro, ele disse que iria ouvir a população, mas ao invés de ouvir a população, colocou para tramitar, por exemplo, o projeto de lei da Sabesp. Outras formas que a gente tem para a gente protestar contra a privatização é também a luta política na Assembleia Legislativa, tem deputados ao nosso lado, é também recurso jurídico, tudo isso é também, mas a greve também é parte desse processo. A greve não é a única coisa que a gente está fazendo contra a privatização. A gente está em luta contra o projeto de privatização desde o início do ano. Fizemos inúmeras audiências públicas, fizemos o plebiscito popular, fizemos manifestação no próprio último dia 16 de novembro, quando teve audiência sobre o tema da Sabesp, mas o governador não ouve a população. E, em alternativa à greve, nós sugerimos a liberação das catracas, que já foi provado, com a experiência do último dia 5 e do dia 12, que pode acontecer sem nenhum problema de segurança. Quem tomou a decisão de ter a greve foi o governo do estado, uma vez que negou a alternativa da catraca livre. Camila, essa história da catraca livre, né? O governo diz que a própria justiça proíbe a catraca livre por uma questão de segurança. Não é verdade isso? Quer dizer, é o governo que não quer a catraca livre ou é a justiça que determina a proibição da catraca livre na greve? Em março, a justiça permitiu a catraca livre. Em outubro, a justiça não permitiu. Nós poderíamos resolver isso sem a interferência do Poder Judiciário, ser uma posição política do governador de fazer a catraca livre funcionar. E, novamente, houve catraca livre neste mês. Não houve problema de insegurança e nem de tumulto nas plataformas. Como eu falei também em outra entrevista que eu dei para o UOL, as pessoas utilizam o metrô e o trem para ir trabalhar, para fazer o seu corre. As pessoas não são vândalas, as pessoas não vão fazer bagunça no metrô, fazer confusão. Se funcionar com catraca livre, todo mundo vai poder ir trabalhar e o debate sobre privatização pode ser feito de melhor maneira. Hoje existe uma posição política do governador, a justiça, neste caso, ainda não se pronunciou sobre catraca livre. Hoje existe uma posição, uma declaração do governador de que não quer fazer a catraca livre. Então, é por isso que o metrô e o trem não vão funcionar amanhã. Outra coisa, nós enviamos hoje pela manhã um ofício para o governo do estado e para a prefeitura do município, sugerindo a gente fazer uma reunião para pensarmos o melhor funcionamento da cidade, de modo que se preserve o direito de protesto dos trabalhadores, porque nós vivemos numa democracia, e na democracia, protesto e greve pode, e ao mesmo tempo garanta o trânsito das pessoas. Estamos aguardando o retorno da prefeitura do município e do governo do estado, e nós estamos sempre abertos ao diálogo para a gente poder resolver a questão. Quem parece não estar aberto ao diálogo é o governador, que não ouve a opinião da população sobre a privatização de serviços essenciais. Mais um item. Quando você disse que a catraca livre já funcionou, Camila, nesse mês, foi em que dia exatamente?
Dia Dia do 5 de Enem, né? novembro e dia Do 12 de Enem. novembro, que foi o dia do Enem. E funcionou Posso falar normalmente, mais um sem item da nenhum. nossa greve? Pode. É porque os professores são parte desse movimento. O governador também encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de emenda constitucional que reduz o orçamento da educação, tira dinheiro de creche e de escola pública. Nós achamos que isso é muito grave, motivo pelo qual o movimento do dia 28 cresceu em relação ao dia 3. Mila, vou aproveitar Na sua greve, presença. Pode falar, Josias. Eu queria não, entrar só na nossa uma dúvida que pauta. eu tenho. Vai. Uma dúvida que eu tenho, que às vezes a gente fala na greve, durante a greve vem as notícias, depois a gente não sabe como ficou, né? Na greve anterior, a justiça impôs ao sindicato o pagamento de multa. Vocês recorreram contra o pagamento dessas multas? Como é que ficou? Pagou, não pagou? Como é que ficou a questão, esse contencioso judicial da greve anterior? Ainda está em tramitação na Justiça. Nós estamos fazendo a nossa defesa e a nossa defesa é reivindicar o direito democrático de greve previsto no artigo 9º da Constituição do nosso país, conquistado com muita luta quando se derrubou a ditadura militar e se conquistou uma Constituição que permite os direitos democráticos, direitos de liberdade de expressão, de manifestação e que permitiu que a gente vivesse num país melhor. Então, nós estamos reivindicando esse direito democrático de greve como parte da nossa defesa e desse processo que ainda está em tramitação na Justiça. Outra coisa que, nesse embate político em que se convertem essas greves, Camila, acho que é uma oportunidade para que você se manifeste sobre isso também. O governo de São Paulo sempre diz, a prefeitura também, por vezes, mas a Camila Lisboa, que é a líder dos metroviários, ela é integrante do PSOL, ela é filiada ao PSOL, portanto está fazendo o jogo político que interessa ao Guilherme Boulos. Como é que você tem respondido a esta observação? Eu tenho respondido que a Assembleia da minha categoria, dos metroviários, aonde participou quase mais de 2.000 pessoas, a maioria dessa Assembleia votou pela greve, assim como a maioria da Assembleia dos ferroviários, a maioria da Assembleia dos professores, a maioria da Assembleia dos trabalhadores da Sabesp, e são trabalhadores que estão lutando em defesa dos seus empregos, por isso é uma luta legítima. A minha opção individual, política, partidária, não tem nada a ver com essa greve. Quem decidiu essa greve foi um coletivo de trabalhadores que está lutando legitimamente pelos seus empregos. Você citou já aí a nossa reportagem exclusiva de hoje, que traz informações muito importantes nessa discussão sobre a questão da terceirização, né, do transporte público de São Paulo. É conteúdo do UOL Prime de hoje, está aqui na nossa manchete principal. Metrô e CPTM em São Paulo transportam mais que linhas privadas, mas ficam com migalhas. Essa reportagem, que é assinada pela Juliana Sayuri, ela fala justamente sobre o que funciona, como é que funciona o bilhete único, e que foi definido pelo próprio secretário de Transporte de São Paulo como uma enorme caixa preta. Vamos até assistir um trechinho do vídeo da reportagem para que a gente possa também tratar desse assunto. O transporte metropolitano de São Paulo é um Frankenstein. Tem serviços terceirizados, linhas privatizadas e públicas. Os ônibus e a maior parte do metrô e da CPTM são responsabilidade da prefeitura e do governo do estado. Mas 4 das 13 linhas de metrô e trem que existem são cuidadas pela iniciativa privada, empresas do grupo CCR. Hoje, toda vez que você carrega o bilhete único, o dinheiro cai em uma conta geral e só depois é dividido entre as empresas. E essa divisão segue uma ordem de prioridade. Mas o que seria essa prioridade? É assim, a SP Trans, que é da prefeitura, fica com mais de 50% do repasse. O que faz sentido porque a rede de ônibus é muito maior do que a de metrô e trem. Mas é daqui pra frente que a história fica estranha. As 4 próximas linhas que mais recebem dinheiro são as de empresas privadas. A Via 4, que cuida da linha 4 amarela, seguida da Via Mobilidade, responsável pelas linhas 5 lilás, 8 diamante e 9 esmeralda. As outras 9 linhas públicas do metrô e da CPTM ficam com o que sobra. E aí você pode pensar que essas linhas privatizadas recebem mais, porque afinal de contas transportam mais pessoas. Mas não é isso que acontece. As privatizadas não transportam nem metade dos passageiros das públicas.
Tá aí, a gente pôs só um trechinho, o vídeo está muito bom, bem explicativo dessa reportagem que traz dados, né? Até o próprio secretário estadual de transportes, quando foi entrevistado, ele também concedeu entrevista, ele falou, nossa, não deve ter sido fácil vocês conseguirem essas informações, porque nem a gente consegue. E ele responsabilizou os contratos feitos no passado pelos governos anteriores, e ele falou assim, isso daí está no contrato, não está correto, mas é o que está no contrato. Qual é o impacto disso no transporte dos paulistas, Camila? Como é que você que representa o Sindicato dos Metroviários analisa essa informação de que essas empresas elas recebem muito mais e transportam muito menos do que o próprio Estado? Primeiro, eu acho que essa reportagem é muito comprometida com as informações, o que eu gostaria de elogiar novamente. Isso é muito importante. Segundo, esse dinheiro ele sai do bolso dos paulistas, seja através das suas passagens, das passagens que pagam para utilizar o transporte público, seja através dos seus impostos, porque as linhas privadas sempre são salvas quando precisam, como no caso da pandemia, que é o exemplo que é dado na matéria e no vídeo. O impacto disso sobre as empresas públicas é que as empresas públicas de metrô e CPTM hoje, por exemplo, não conseguem renovar o seu quadro de funcionários. O último concurso público que teve foi em 2016 e de lá para cá já tiveram vários planos de demissão incentivada ou demissão voluntária, diminuindo a quantidade de funcionários no metrô, o que impacta no atendimento e na qualidade de serviço. Vou dar um outro exemplo pela falta de funcionários. Hoje, as escadas rolantes do metrô estão funcionando pior, porque tem menos funcionários da manutenção para fazer a manutenção dos degraus de escada rolante. Um tema fundamental de acessibilidade e de segurança das pessoas dentro das estações de metrô. Outros impactos na garantia dos direitos dos próprios trabalhadores. Hoje existe uma sobrecarga de trabalho sobre os trabalhadores do metrô e da CPTM, uma oferta de serviço prejudicada pela falta de funcionários e, enquanto isso, o governo está dando dinheiro para as linhas privadas, um valor acima, né, do que a quantidade de passageiros que se transporta. Esse tipo de contrato ele não foi feito esse ano, é verdade, mas desde o ano passado havia calamidade nas linhas 8 e 9, tá tendo uma série de problemas e o governador tem bancado esses contratos. E o contrato, a licitação que está prevista da linha 7 para acontecer no dia 29 de fevereiro do ano que vem, também não tem alteração desse tipo de distribuição tarifária. Então, é muito grave o que está acontecendo. A gente costuma dizer que isso é privatização apenas do lucro, porque o discurso que se faz de que com a iniciativa privada o Estado gasta menos, hoje ele foi desmontado, caiu por terra pela matéria exclusiva do UOL. Muito obrigada pela sua participação aqui no UOL News, certamente a gente vai se falar amanhã cedo, né? Espero que você já aguarde aí um horário na sua agenda para a gente falar dessa greve. Greve marcada para amanhã, começa à meia-noite, às 0h, é isso? No transporte a partir da meia-noite, exatamente. Transporte a partir da meia-noite, greve de um dia, né? De um dia. Isso. Metrô, CPTM, e você diz também que as escolas aderiram, as escolas estaduais, né? O município também tem paralisação, escolas do município também, e a Sabesp também. Obrigada, Camila.